E aí eu pedi para a equipe separar o que se tem de notícia na internet em relação a isso, do balanço ali desse conflito, né? Perfeito. E me parece que tem mais soldados russos, pelo menos em algumas notícias deixaram isso evidente, que tem mais soldados russos do que ucranianos mortos do que ucranianos, né? Sim. E aí, nesse momento aí, o pessoal vai passando algumas imagens e você vai falando, por favor, e eu vou te passar aqui como é que tá para tu se guiar. Tá. É simples entender. Imagina que você está dentro da sua casa. Se você está dentro de casa e alguém tenta invadir o seu quintal, você tem uma arma para se proteger. Quem está atacando está exposto. Se você está dentro de casa, você vai arrumar o seu canto ali, que você sabe que é mais seguro, que suporta tiro e tal. E a ideia é mais ou menos essa, só que num nível macro. Quem está atacando é o russo. Se o russo quer tomar a posição, ele tem que sair de dentro do buraco e tem que andar até aquela posição e tem que tomar do ucraniano. E na prática, é muito mais difícil a efetividade com relação a isso. Tanto que hoje o que a gente vê na prática é o ucraniano guardando posição o tempo todo e em situações específicas, no caso dessa ofensiva de Kharkiv, como foi o exemplo da ofensiva de Kharkiv, você começa a bater onde o seu inimigo está fraco. E é mais ou menos o que está acontecendo. Você vê muitos soldados russos que tentam tomar as posições ucranianas e morrem. Cara, não são poucos, não são muitos. E muitos mesmo. E acredito até que muitos deles nem gostariam de estar ali lutando contra a Ucrânia. Principalmente aqueles que são residentes dos estados russos que fazem fronteira com a Ucrânia. É muito comum o cara ser casado com uma ucraniana. O cara ter um irmão que mora na Ucrânia. O cara é russo. Só que ele é russo. O exército invadiu outro país, ele recruta a galera, o pessoal que está lá é obrigado a se alistar. Em muitos lugares eles estão sendo obrigados a servir no exército russo. O cara não tem opção. É o que eu estou dizendo. O povo russo, em muitos casos, não apoia a guerra, mas está lá, é obrigado a participar como soldado. E o resultado disso? Você tem um exército de maior número, que é o exército de ocupação da Rússia, de soldados que não querem lutar, que tem medo de morrer. Enquanto que do outro lado você tem um exército de menor número, com soldados que querem lutar e que na cabeça dele eles já morreram, que já perderam tudo que tinham. O que resta agora é a guerra, para no mínimo restabelecer a honra. Então você tem essa realidade de muitos soldados ucranianos, soldados que querem lutar, e você tem a realidade dos soldados russos. É um soldado que não quer lutar. Não estou falando que são todos. Tem as tropas operacionais lá, os caras que fazem questão, são orgulhosos e tal. Mas não é a realidade da maioria do efetivo russo. Então você tem um exército grande e fraco. Um soldado fraco, que tem medo de morrer no campo de batalha, encarando um soldado que está entrincheirado, que tem coragem e que quer ver o inimigo. Está doido para aparecer o russo na frente. É a grande diferença. Resultado disso, muito mais morte de um lado do que do outro. Quem ataca se expõe ao risco. Quem defende já está entrincheirado. Eu mostrei uma trincheira das nossas aí. Sim. E tem mais. Então, cara, além do cara estar ali mais protegido, isso em se tratando de assalto, infantaria, né? Infantaria contra infantaria. Que é o que acontece menos. Né? Para cada tiroteio de 1 minuto, eu costumo comparar. São 48 horas de bombardeio. A comparação seria essa. Mas acontece. E quando o cara vai assaltar uma posição ucraniana, ele é obrigado a sair de uma posição segura e andar até chegar à posição dos ucranianos. E os ucranianos estão bem protegidos nesse ponto. Conseguem segurar a posição. É onde a gente vê. Porque o número de mortes dos russos é sempre maior. E nessa aí tem a baixa, né? Muitas baixas. A equipe, o Mano Walter passou ali, e aí não tem muito dado assim, oficial, né? Aí passou uma matéria que falava que Kiev reconhece 9 mil mortos. Isso. E sim, aí parece que a Rússia reconhece só 13 mil. Sim. Mas só que tem matérias que falam em 100 mil, sim, 180 mil.
Só que, como esse número não é oficial, vou jogar pra tu, mano. Como esse número, assim, de alguma forma não reconhece, Sim. a gente não sabe exatamente qual é esse número. Mano, volta, por favor, microfone, câmera e você, brilha. Então, segundo a agência de notícias francesas, são quase 180 soldados russos, 180 mil soldados russos mortos ou feridos e quase 100 mil militares ucranianos. Esse é o balanço segundo a Noruega da guerra para os dois exércitos. Então já se fala em praticamente 300 mil militares, né? 300 mil baixas e feridos, enfim. Eu acredito que o número está bem próximo do real, tá? Esse 300 mil, mano? Juntando os dois lados. Tanto o russo quanto o ucraniano. E vai aumentar. Esse número vai crescer. Cara, 300 mil, juntando os dois lados, está bem razoável. Está bem dentro da realidade. Só para se ter noção, em Bakhmut, antes que falem alguma besteira, eu nunca botei o pé em Bakhmut, não conheço Bakhmut. Mas tenho amigos que operaram lá, ucranianos. Pavel é um deles, né? É o nome dele fictício. Ele, como estava lá, a gente ficava acompanhando sempre o que estava acontecendo. Ele é o operador de blindado, né? De tanque. Sempre que ele estava em contato com a gente, pelo Instagram ou pelo Signal, tal, usando aplicativos, a gente perguntava se estava tudo bem e tal. E a gente acompanhando a história pela mídia. E, cara, só a batalha lá dos músicos, né? Contra o exército ucraniano, em um dia, os músicos perderam quase 1.000 homens. Os músicos Wagner Group. O Wagner Group. Perderam quase 1.000 homens em um dia. Meu irmão, tu tem noção do que são quase 1.000 homens? A quantidade toda de gente. A média deles era 90, 100, 90, 100, todo santo dia. E aí teve um dia de uma mega operação, um mega assalto que eles fizeram e, irmão, sacrificaram 900 e poucas pessoas. Isso é muita gente. Como é que o cara vai me dizer? Isso é fazer o povo de bobo, né, meu amigo? Como é que um governo me vira e fala só que só reconhecem 12 mil mortes? Se a gente está lá e está vendo a realidade. Estou falando de uma batalha, Bakhmut, a média de 100 e poucos homens por dia. Estou falando de uma unidade militar operacional na Ucrânia perdendo 100 homens por dia. Só o lado russo. Como é que um país, então, inteiro em guerra, né? O flanco todo ali da linha de combate, vai me dizer que só tem 12 mil mortes? E, cara, chega a ser ridículo. A máquina propagandista dos russos, ela chega a ser até desrespeitosa com o compromisso com a verdade, porque é óbvio que o mundo está vendo. O número é muito maior. E quando se fala em juntando os dois lados, em algo em torno de 250, 280 mil homens, eu acho que está dentro da realidade. Mano, Walter, qual foi o dado? Repita novamente aí, mano. 180 o quê? 180 mil soldados russos e 100 ucranianos. E 100 ucranianos e mortos. E mortos. Isso aí. Né? Eu acho que está bem razoável, isso mesmo. Porque quando a gente fala de baixa, não é só o cara que morreu. O cara que perdeu uma perna, pô. Acabou. Ele é uma baixa, tá fora. Sim. Não, é um soldado a menos. A gente fala do cara que, com as explosões lá, tem cara que surta e dá baixa. Ele não consegue mais operar. Você perde um soldado. Por conta a intensidade da explosão e tal, e o cara tem problemas neurológicos irreversíveis. Tem doenças que afloram no meio da guerra. O mal de Parkinson no meio de uma guerra é algo muito comum. É um tipo de doença que aparece, eu posso falar isso porque eu tenho pessoas da minha família que têm mal de Parkinson. Então, eu não estou falando isso da boca para fora, para fazer mídia. Geralmente aparece ao longo dos anos e tal, ou quando a pessoa fica em um nível de exposição muito alto ao estresse. Aí desencadeia aquela doença que já está na pessoa, está guardada na pessoa. E algum tipo de estresse muito alto pode desencadear uma reação da pessoa desenvolver aquilo num curtíssimo espaço de tempo. Na guerra a gente vê isso. Comum, pessoas, né, com problemas neurológicos, daqui a pouco começam a ter sintomas físicos, tremedeiras. E é até comum, né? Comum. E vou falar que é comum. É comum e mais do que as pessoas pensam. Pessoas que têm diversos problemas que talvez nunca aflorassem ao longo da vida,
Talvez fosse envelhecer e morrer normal, de velhice. Mas desenvolvem esses problemas que acontecem na guerra de maneira muito precoce. Irmão, eu vi um dado uma vez, logo assim começou, era muito comum os jornais comunicando sobre a guerra, falando assim, um lado tem um exército de não sei quantos mil homens ou milhões de homens. Sim. Pelo que eu lembro, falava que o exército russo oficial, né? O exército russo era em torno de 900 mil ou 1 milhão de homens. Tem como pesquisar isso aí para poder falar pra gente? Não precisa ser uma informação da internet, de notícia, de jornal e tal, né? Que tem... A gente não vai ter tempo de checar aqui, mas Sim. O jornal já checou. Só que tem um ponto, cara. Você colocou pra gente o seguinte... De um lado, tem uma nação inteira de voluntários, que a partir de agora são soldados. Sim. E do outro, não tem essa questão desse voluntariado, né, meu irmão? Não tem a Legião Internacional, né? Que são os estrangeiros que estão indo para lá. Voluntários. Como é que é? A Brigada 92? Onde a Legião Internacional está inserida. Que tá, né? Então é isso. Eu queria ver com o Mano Volta. Mano Volta, o microfone, fala aí, cara. Achamos? Temos os dados aqui, segundo a agência oficial, TASS, as Forças Armadas Russas têm aproximadamente 2 milhões de integrantes. 2 milhões. E dos quais 1.150.000 são militares. Os Sim. Outros tá. Não e aí vê também sobre a Ucrânia, mas aí a Ucrânia muda demais, porque o que se tinha oficial incorporado com essa população que vai assumir funções, né? Sim. De dar condições para que suporte. Os soldados profissionais vão para o front, né? Sim. E foi bem colocado. O exército ucraniano ele era muito pequeno em comparação ao russo. Mas eu arrisco dizer, até acredito que o exército russo tinha sim esse número de 1 milhão e tal, mas a capacidade combativa do exército russo já se demonstrou ultrapassado e falido. Irmão, não estou subestimando o inimigo. As bombas que caem lá explodem do mesmo jeito. Pode ser bomba velha ou bomba de fabricação nova. E eu digo que agora, as bombas velhas, como muita gente acha que a Rússia só tem munição velha, já se esgotaram. Tem umas bombas cluster que são lançadas e elas caem de paraquedas. Chega a determinada altitude e ela detona a tantos metros do chão. Meu camarada, por um acaso, essas bombas elas vêm com a data de fabricação. E a gente estava vendo. Cara, a bomba estava sendo fabricada hoje e uma semana depois estava na mão do soldado russo. Estava sendo entregue para o russo. Meu amigo, então a gente vê que o exército russo tem uma capacidade forte, sim, de fabricação, de arma e tal, mas aquela vontade de lutar, aquele exército poderoso, como se vendeu a imagem, não existe. Não existe. Uma imagem que é mentirosa. Se fosse, já teria ganhado a guerra. Tiveram todas as chances no começo. Desperdiçaram todas elas. Desperdiçaram não. Falharam em todas elas. Porque o ucraniano, com o pouco que tinha, mostrou que quando você luta com vontade, meu amigo, a vontade de vencer, ela é maior do que a força do seu inimigo. E isso está mais do que provado. E esse 1,5 milhão de soldado russo, acho pouco provável que seja 1,5 milhão de combatentes. Se desses 1,5 milhão você tirar 200 mil combatentes, é muito. É muito. Porque tem todo um trabalho de logística por trás. Então, desses 200 mil combatentes que estavam no começo da guerra, mais da metade já morreu. Isso é fato. Mais da metade desses combatentes de verdade que a Rússia tinha foram dizimados. Inclusive, eu falei aqui, os operações especiais, os comandos generais. E os oficiais generais que tinham muita experiência em combate.